Começou a gravação, tá? Tá, joia. Bom, pessoal, bom dia. Vou só fazer uma introdução bem rápida, depois vou deixar a própria CGM falar qual é a necessidade, né? A gente está buscando uma solução, a gente já discutiu algumas coisas, eu não vou nem mencionar o que a gente já discutiu de possibilidades, para deixar isso bem aberto para a reunião, mas para que os fornecedores eles possam, então, carregar as notas fiscais, documentos comprobatórios, no CEAFIC, mais especificamente no módulo Veritas. Essa é a demanda. Aí eu vou deixar o Robson, se quiser acrescentar mais algum detalhe, Robson. Tá. Depois a gente começa as discussões das alternativas que a gente já pensou e qual que seria o caminho mais adequado para a gente oferecer essa possibilidade aos fornecedores carregarem seus documentos. Pode falar, por favor. Ok. Então, assim, só para todo mundo ficar na mesma página, qual é a nossa necessidade? Hoje, a gente tem uma obrigação junto à Receita Federal, que é o FDRINF, que a gente precisa declarar as notas fiscais de serviço tomado pela data da emissão desse documento. Então, assim, não é a data que a prefeitura recebeu, não é a data que a prefeitura atestou, não é nenhuma data interna nossa, é a data que o documento foi emitido pelo fornecedor. E hoje, devido aos nossos prazos, né, de liquidação e tudo mais, a gente não tem essa informação tempestivamente. Então, o que a gente pensou? Criar uma obrigação através de um decreto, em que os fornecedores, ao emitir a nota fiscal contra a Prefeitura do Rio de Janeiro, terão que informar essa nota fiscal para a gente. E aí, aonde a gente pensou eles informarem? No Veritas. E aí, assim, a gente começou a pensar qual é a viabilidade disso, quais a problemática que a gente tem em questão de segurança, em volume de acessos, para que eles consigam, no momento que emitem a nota fiscal, entrar nesse portal, digitar os dados das notas que a gente necessita para essa obrigação que a gente tem que cumprir com a Receita, né? E a partir dali, a partir do aceite que a Secretaria vai dar, né, nesse documento, ele vai integrar automaticamente com o CEAFIC e seguir com o processo de liquidação normal que a gente já faz. Então, assim, em resumo, essa é o nosso problema e aonde a gente quer pensar numa solução que atenda essa demanda. E aí, por isso, o Gustavo chamou todo mundo aqui nessa reunião para a gente discutir. Então, aí o que surgiu? A primeira sugestão, que até a própria CGM foi o pedido, né, da CGM quando pleiteou essa possibilidade, era que a gente abrisse o módulo Veritas para a web. Até seria possível, né, teria que segregar, botar em outra URL, né, porque todo o resto do CEAFIC, pelo menos por enquanto, é fechado, teria que colocar em outra URL para poder abrir o módulo. Só que isso esbarraria em algumas questões. A primeira é que todos esses fornecedores, né, milhares de fornecedores, talvez centenas, não sei, de milhares, Acho. teriam que ser usuários, né, do CEAFIC, para poder fazer login no módulo. Então, hoje a gente tem contratado para 2.000 usuários, né? Então, isso extrapolaria significativamente. Além disso, ele estaria na própria plataforma, né? Talvez tivesse que ser um treinamento, porque tem um conjunto de funcionalidades ali, que provavelmente vai além do que os fornecedores precisariam usar. Então, o desejável é que fosse alguma coisa mais simples e direta, para que ele não tivesse que entender muito das interfaces do sistema. Então, a gente caminhou para a possibilidade de ter um portal, né? Um portal que falaria, então, com esse módulo, mas que fosse uma coisa específica, um portal dos fornecedores, não sei qual seria o nome disso. Talvez iniciando apenas com essa possibilidade, né, de fazer a carga dos documentos. E aí, por isso que a gente chamou essa reunião, para discutir. Eu falei com o FIBO já um pouco antes, enfim, pelo que eu entendi, a própria IPLAN já tinha algumas ideias em relação a isso. O Fernando está aqui também, Fernando Ribeiro, lá na época do Zicoff ainda, ele estava já tinha desenhado um portal do fornecedor também, com essa mesma ideia.
Então, o objetivo da reunião é esse, discutir qual é o caminho, qual é a melhor solução. A gente tem um prazo aí para início de setembro, está disponível, então, prazo relativamente curto, né? A gente está começando a discussão agora, mas é isso, botar as pessoas que estão aí envolvidas, que possam contribuir para a gente chegar a uma solução para atender essa demanda. É isso. Tá. Só para complementar, antes do Silvio falar, por que a gente aqui na CGM pensou no Veritas, né, em colocar o Veritas na internet? Porque o Veritas ele já tem algumas funcionalidades de importação dos documentos. Porque assim, a gente está muito preocupado nesse momento com as notas de serviço, mas as notas de materiais também vão entrar em algum momento. E hoje o Veritas já tem essa funcionalidade de importar o XML das notas, tanto de mercadoria quanto de serviço no padrão nacional. Então, isso já seria um facilitador que não precisaria ser desenvolvido aqui, né? Se a gente quiser colocar, né, essa automação na ferramenta. Além disso, a gente está pensando em uma série de validações que o Veritas vai fazer no momento que esse documento entrar. Como, por exemplo, se aquela nota tem retenção de IR, se tem retenção de INSS, se o valor que foi calculado dessas retenções está certo, se está errado. A gente pensa em colocar inteligência no Veritas e a gente está trabalhando, abriu alguns chamados com a Logos para isso. Então, num primeiro momento, a gente pensou em colocar o Veritas no ar, porque ele já vai ter essa gama de funcionalidades que poderiam ser aproveitadas. Então, só isso que eu queria colocar. Alguém pode explicar melhor para mim, assim, como é que o Veritas funciona? É para dentro isso? Você sobe uma nota nele e ele faz essa decomposição do XML? Como é que é isso? Ele importa de onde essas informações? Sim, Josué. Vou responder. Hoje o Veritas está configurado para importar qualquer nota fiscal que esteja no modelo Abrasf ou modelo Abrasf nacional, né? O modelo Abrasf nacional é aquele que foi implantado pela Receita Federal para atender o MEI. E algumas prefeituras estão adotando ele também. Uhum. E também a gente importa a nota fiscal de produto, que é aquele que é a NFE, que o pessoal chama, né? Então, esses 3 tipos de modelo de nota fiscal a gente tem já configurado no Veritas para importar. Quando o usuário importa esse XML, a gente faz uma abstração do que é uma nota fiscal de serviço e que é uma nota fiscal de produto, né? Inclusive, a gente conversando aqui internamente com a equipe de desenvolvimento, algumas validações que vão ser realizadas confrontando a instrução normativa 12334, né, que é a que foi liberada ano passado para os órgãos públicos, já vai precisar cadastrar o NCM, que é a nomenclatura do Mercosul, né, para produtos, para confrontar com a regra que o Robson pediu, né, que é, por exemplo, esse produto deveria ser recolhido uma alíquota de 0,24%, ou esse produto deveria ter sido recolhido uma alíquota de 1,2%. Então, essas regras todas, a gente consegue extrair, colocar no sistema, né? Só que a gente consegue também extrair essa informação da nota fiscal de serviço, de produto, utilizando o NCM para isso, né? Então, a gente está modificando o Veritas para atender esse requisito. Hoje, a gente já consegue ler o arquivo XML e colocar em uma abstração de informações que precisam. Por exemplo, hoje não precisa na nota fiscal de produtos a informação de frete. Então, a gente descarta isso, né? Isso fica dentro do arquivo XML. Se tivesse informação, por exemplo, alguma integração que é a informação do frete da nota fiscal de serviço de produtos. Se tiver o arquivo XML, a gente consegue exportar essa informação, né? Então, assim, a gente fez a abstração para o usuário, quando não tiver a nota fiscal em mãos, ou o arquivo XML, né, ele vai ter que preencher manualmente. Então, são campos mesmos que são obrigatórios para preencher um documento comprobatório de nota fiscal de produto, por exemplo. Mas ele importa de onde? De onde que vem isso? A pessoa ela sobe um arquivo ou ele vai em birô de informação e busca de lá? Como é que é isso? Ele importa por arquivo e hoje tem integração com a nota carioca para nota fiscal de serviço. Certo. Então, quando você fala por arquivo, significa que o usuário entra no Veritas ali e sobe um arquivo, é isso? Isso. E esse arquivo é um padrão, esse padrão Abrasf aqui, que ele permite a extração do XML, não é uma leitura de PDF por IA, coisa do tipo, não, né? Não, é arquivo XML. Tá, então, estruturado, né? Entendi. Eu acho que, assim, eu estava conversando com o Gustavo,
veio falar sobre, acho que foi semana passada, se não me engano, comentou comigo sobre isso. E aí o que eu coloquei para ele foi, cara, a orientação que o prefeito nos deu em relação à parte de serviços, tanto para o cidadão quanto para a empresa, é que a gente normalize isso, centralize isso. Você tem lá o Carioca Digital já com a identidade das pessoas via GovBR, e aqui nós estamos falando de empresas, e as empresas, o ideal seria que elas entrassem numa interface específica, né? Pode ser o portal, o nome que quiser dar, eles têm lá o certificado digital delas, afinal são empresas, para poder enviar essas notas. E isso falaria com o CIAFIC ou via Veritas, seja lá como fosse isso, via uma API que fosse. Ele perguntou, cara, mas aí tem uma questão toda aqui que tem a ver com quem deveria fazer isso, porque no entendimento da Logos, isso não deveria ser uma responsabilidade da Logos, porque não está no produto nativo e tal. Eu falei, bom, enfim, não vejo dessa forma, porque se o envio das notas vai acontecer, o fato de ser uma outra interface, ainda assim é o mesmo produto, está sendo customizado para poder fazer o atendimento à necessidade que se tem de ter todas as notas aqui. Eu não sei se 100% dos casos se tem a nota, se tem XML da nota, entendeu? Porque o que a gente vinha trabalhando aqui era justamente numa API para poder fazer esse tipo de extração via inteligência artificial. Estamos bem próximos de chegarmos finalmente disso, porque já temos uma demanda de um monte de órgão que quer eliminar aquela coisa de a educação, por exemplo. A educação tem, sei lá, dezenas de pessoas ali que ficam só fazendo conferência de nota. Então, ia ser feito dessa forma. Mas se já tem um XML que traz isso tudo, já traz, inclusive, importando da nota carioca, poupa boa parte do trabalho, e a coisa saía do outro lado. O desafio de autenticação com certificação digital me parece que está resolvida, porque se a pessoa entra com certificado digital, que tem um CNPJ, que tem um contrato vinculado na prefeitura, para o qual ele vai apresentar uma nota, por mais que você não tenha feito um pré-credenciamento ou algo do tipo, você tem um contrato com o CNPJ vinculado e ele vai poder emitir a nota ali por dentro. E isso automaticamente seria distribuído para os órgãos para poder fazer as suas validações dentro de uma API qualquer que o Veritas pudesse tratar ali. O que ele teria, do ponto de vista de apresentação teria que ter é guardar. A gente apresentaria para vocês o design system disso, para poder guardar uma compatibilidade com os serviços digitais que a prefeitura virá a fazer. Mas, para além disso, assim, seria meio que o embrião do primeiro portal de fornecedores, já identificado, seria o primeiro serviço que teria para eles. Tem uma série de outros espalhados pela prefeitura. E eu acho que o Fábio, naturalmente, Fábio lá da SubGC, vai ter que ser envolvido nessa conversa em dado momento. Ele não está aqui, né? Deixa eu ver aqui, tem muitos nomes aqui. Não está. Porque tem uma série de outros serviços que muito provavelmente passaram a ser agregados aí dentro. Mas aí a API, que falaria com essa interface, seria uma API direto para dentro do Veritas, e o tratamento disso seria ali dentro endereçaria aquilo que o Robson falou. Faz sentido isso para vocês? A ideia que você está propondo seria o desenvolvimento do portal em si, e a gente teria que disponibilizar API, seria isso, certo? Não. Agora não vou chamar de portal, porque seria simplesmente um serviço, né, para a pessoa poder submeter uma nota e, de repente, acompanhar o status da nota, porque isso se parece muito com o MOP, né, lá de trás, do FINCOM. Só que usando, de fato, a data de quando a nota foi emitida e não a data de quando a coisa começou a processar aqui dentro. Ele conseguiria ver, basicamente, a submeteria e teria um acompanhamento desse negócio, da liquidação disso, que eu acho que é isso que o Robson propôs aí, para que ele tenha visibilidade de como a coisa está acontecendo. Mas toda a parte de regra de negócio e prestação de contas, etc. e tal, continuaria onde está. A diferença é que, ao invés de ser um agente público subindo a nota, você vai levar essa responsabilidade lá para o prestador de serviço. Eu não sei como é que ficaria no caso de MEIs, eu não sei como é que ficaria em caso de outros perfis, assim, vou usar o termo, talvez menos maduros em termos de tecnologia, por conta especificamente da necessidade de um certificado digital. Mas acho que se copiar até MEI hoje em dia tem certificado, então não sei como é que seria. Certo. Eu conversando aqui com a equipe de desenvolvimento acerca de uma solução para isso, e com os requisitos que foram solicitados, a gente bolou uma estratégia que seria o seguinte. Existiria um cadastro de fornecedor, certo? E esse fornecedor ele seria autenticável, né? Então, teria uma página no Veritas, que seria pública, e o fornecedor, no seu primeiro acesso, ele teria que cadastrá-la. Ao conseguir cadastrar nesse primeiro acesso, ele passaria a ser um usuário do Veritas, né? Como seria essa autenticação? A gente pensou, certificado digital, porque todas as empresas têm certificado digital, certo? Só que a gente esbarrou num problema e um requisito novo,
que é recibos de aluguéis. Recibos de aluguéis são emitidos por pessoas físicas, né? Então, geralmente, a pessoa física não tem certificado digital. Então, essa autenticação via certificado digital já não seria válido para esse tipo de documento comprobatório que é recibo de aluguel. GovBR, nesse caso. Isso. E nesse caso, a gente optou pelo GovBR, né? Então, pelo GovBR, seria uma camada de segurança de autenticação que o usuário teria no Veritas para ele poder imputar as informações que ele precisa, né? Então, o fornecedor, por exemplo, na hora que ele for informar as notas fiscais que ele prestou serviço para a prefeitura, ele iria entrar com o GovBR. Bom, você está falando para o cara logar. O Veritas, você considera Veritas e CEAFIC o mesmo produto por conta daquela questão de quantidade de usuários, 2.000 versus 1.000? Como é que é isso? Não, aí, no caso, porque é um módulo do CEAFIC, né? Mas ele é apartado do CEAFIC, ele não ficaria na base de segurança do CEAFIC. Ficaria na base de segurança do Veritas, né? É o fornecedor autenticável, vamos chamar assim, né? Não um usuário autenticável. Bom, eu não sei se você deixar dessa forma totalmente acoplada dentro do Veritas, deixa muito engessado para qualquer outra coisa no futuro que venha surgir em termos de serviço para o fornecedor. Ele vai ter depois que ter uma outra interface para poder fazer qualquer tipo de acesso, de controle de envio, de acompanhamento de alguma coisa dele. Se ele for um usuário do Veritas, é isso que eu estou colocando. Fazer um acoplamento por API te deixa com a interface de credenciamento dele, porque o cara ia entrar com certidão, está falando como você acabou de colocar, com certificado digital, sendo uma empresa, ou com o GovBR sendo uma pessoa física. Faria o envio daquilo que tiver que enviar. No caso de aluguel, também tem XML? Como é que ia ser feito isso? Não, é um recibo, não tem XML, é uma pessoa física, ela só é um recibo que ou é emitido pelo órgão público, né? Ou é emitido por quem vai receber o valor do aluguel, né? Certo. É um requisito novo, então não tem XML nesse cenário aí. Pode ser, inclusive, feito à mão. Isso. Ou seja, o cara tem que digitar os dados do recibo. Isso. Ok. Então, seria isso aí é a exceção da exceção, né? Comparando com tudo aquilo que a gente receberia de notas e tal, assim, pegando o caminho que a gente tem de principal demanda, digamos assim, que seriam todas as notas que a prefeitura receberia, você ter uma interface onde o cara possa receber esse negócio. Primeiro se credencia, passou. Você pode ter um pré-cadastro de fornecedores, ou simplesmente serem os fornecedores que têm contratos ativos, porque você tem esses CNPJs todos dentro da barriga do CEAFIC, não tem? Temos. Então, ele credenciou, passou. Se ele tem um CNPJ hoje com contrato ativo, ele consegue emitir uma nota sem contrato ativo? Aí seria a integração com o SECOM, né, Gustavo? Sim, mas a gente não tem esse controle, não. Ele consegue sim, não tem. Mas ele pode mandar uma nota sem ter um contrato ativo? Pode. Poderia. Mesmo sem empenho também? Pode, né? Por isso que existe sem para empenho. Pode. Mas a ideia, né, é que a secretaria, depois da entrada da nota fiscal, a secretaria vai entrar lá e vai validar se aquele serviço ele foi contratado ou não, né? Ele não é uma atestação, mas ele vai dar o ok. E aí, se o cara emitir uma nota sem um contrato ativo, ele vai rejeitar. Até porque você não tem nenhum impedimento do cara emitir uma nota contra a prefeitura sem ter nada, né? Sem nem contrato, sem ter porra nenhuma. Como já aconteceu, acho que na época do MOP, um dos objetivos, daí o Zé Paulo até levantou a mão, deve ser para comentar sobre isso, talvez. Era isso, que você gera um passivo já para a prefeitura, antes até, eventualmente até sem empenho, né? Não estou dizendo que seria legalmente correto fazer isso, mas na prática a gente sabe que isso acontece, né? Então, é raro você ter um fornecedor emitir nota que não tenha nem cadastro na prefeitura, né? Fatalmente deve ter passado por alguma licitação, não ter registro nenhum. Eu acho difícil. Mas, na verdade, ele levantei a mão para falar de outra situação, né? Que a gente também pensa em utilizar essa base do Veritas, porque a gente está com um projeto novo, não sei se o Silvio está sabendo disso, e o Josué, e a gente deve estar centralizando os pagamentos das OF dentro do CEAFIC. Está sabendo, né? Então, a ideia nossa também é colocar essas notas dos favorecidos das OS dentro do CEAFIC. Eles vão ter que cadastrar os favorecidos OS, vão ter que cadastrar os favorecidos dentro do Sigma, no caso, né? Que vai carregar para o CEAFIC,
E a ideia nossa é, nesse primeiro momento, importar as notas, né, quando o camarada for fazer um pagamento para esse fornecedor, ele tem que anexar essa nota dentro do CEAFIC através do Veritas. Então, assim, não necessariamente esse cara, no primeiro momento, ele será fornecedor do CEAFIC, vamos dizer assim. Mas ele vai ter que ser cadastrado em algum momento, senão a OS também não vai conseguir pagar para ele. Né? Ele vai ter que ser cadastrado de qualquer forma. Entendi. Você está falando de um outro sabor de uso disso, na verdade. Né? Você está falando de um cara que está apresentando nota não contra a prefeitura, mas contra uma ordem de ser, ou contra uma OS, né? Como uma ordem social. E tem também a outra discussão que está surgindo em relação ao SDP das escolas, SDP em geral, na verdade, que uma ideia contra a prefeitura, né? Estaria dentro daqui. Para a gente não se de repente perder dentro de um caso específico, que eu acho que isso é toda uma discussão à parte, a questão das OS, ainda que análoga, se tem um cadastro que pode ser usado como referência para que o cara entre a partir do certificado digital e apresente a nota, ele vai simplesmente selecionar qual contrato que ele está vinculado, ou se ele não tiver vinculado a contrato nenhum, qual é o órgão para qual ele está apresentando essa nota, certo? E aí o cara depois vai validar se essa nota realmente faz sentido ou não faz sentido, e depois segue no processo dele, do processamento interno da nota via Veritas, e depois segue o fluxo dentro do CEAFIC da parte de liquidação, pagamento, etc. e tal. E a ordem dele em relação à ordem de pagamento, etc. Mas isso tudo já existe, já está aí dentro. Então, o que eu tô colocando aqui é desacoplar essa brincadeira para que o cara não tenha que entrar especificamente no Veritas, mas que ele entre numa interface que fala com o Veritas via API. Essa interface seria simples, no sentido de só garantir esses serviços que agora seriam o envio da nota, credenciada, seja por certificado, seja por GovBR. Isso tem que deixar muito claro lá. E aí, tudo aquilo que o Robson colocou continua sendo garantido e atendido. Tudo aquilo que foi falado até o momento, me parece que também seria, pelo Josué, também seria garantido e atendido. A questão das OS, eu entendo que teria uma discussão à parte, porque eu acho que tem, é como se fosse um outro caminho, né, que o negócio segue, um outro controle. Não sei se aqui é o momento agora da gente falar sobre isso, mas não me parece física de foguete, porque se todos entendem que esse é um caminho a ser trabalhado, na sequência o que deveria acontecer é uma conversa mais técnica. Obviamente os requisitos têm que estar refinados e desenhados para isso, mas uma conversa mais técnica para saber exatamente como é que a gente faria isso. A questão de uma URL à parte, a gente consegue depois endereçar isso. Acho que é a última coisa que tem, né, a última parte do que apareceria aqui. Uma dúvida, Silvio. Como o Robson falou, a gente tem algumas regras específicas lá no Veritas, né? E vamos ver que o camarada entrasse por essa ferramenta, e quando a gente viesse importar isso aqui para o CEAFIC, bater assim, na trave aqui alguma regra e a gente não conseguiria entrar. Então, assim, acho que não seria só uma porta de ida, né? Eu queria ida e volta, né? Ou seja, você não vai querer nenhum registro lá para o camarada para informar para ele, ó, essa tua nota aqui da forma que você cadastrou não foi aceita. O que eu estou propondo assim, não é um envio blind, né? Assim, eu estou falando de um envio que todo o processamento que ele faria se estivesse fazendo por dentro do Veritas, ele vai fazer para essa API. Tá. Porque, na verdade, quando você faz isso por dentro do Veritas, eu não sei como é que é a arquitetura do CEAFIC, né? Mas é um sistema maduro, do Veritas. Então, muito provavelmente, ele deve ter os microserviços que fazem isso. Não sei se ele todo foi feito em microserviço, mas digamos que seja. Ele deve tratar isso tudo ali por outro lado lá, entendeu? Então, essas funções eles recebem e dão uma devolutiva de volta na interface do Veritas. Podem fazer a mesma coisa, só que no livro de API. Faz sentido, Josué? Eu havia pensado de uma forma meio que diferente. Eu havia pensado justamente no portal, no Veritas, e o usuário informando por quê. Porque ele iria também acompanhar para ver se aquele documento comprobatório, porque o documento comprobatório tem um fluxo, certo? Esse fluxo, ele é configurável. Então, por exemplo, um documento comprobatório só está integrado ao CEAFIC se ele for atestado por alguém, né? Então, por exemplo, o fornecedor colocou a nota fiscal, preencheu as informações, né? Essas informações serão validadas conforme a regra que o Robson está solicitando nas issues recentes, para verificar se os impostos estão corretos, né? Se as informações estão corretas. Beleza. Depois disso, ele vai para a unidade gestora, né? E a unidade gestora vai aceitá-lo ou não, porque pode ser um documento, igual o José Paulo falou, o Robson falou, que alguém colocou lá indevidamente, né? Certo. Isso é Veritas ainda, certo? Oi?
É Veritas ainda, né? Isso. Aí o usuário vai ver, vai aceitar. No momento em que ele aceita, a gente internamente chamou de atesto, né? Só que ele aceitou o documento, ou seja, ele já tem ali uma obrigação de pagar o INSS, no caso, se for uma fiscal de serviço, né? Com retenção, com cessão de mão de obra. Em caso não seja, vai recolher o IR. Isso aí, nesse momento, ele está apto para ser integrado a outros sistemas. Tanto o SIDEC, que é o sistema de declaração que a gente envia para a Receita Federal, para recolher os INSS, bem como no CEAFIC, né, para você liquidar aquele documento comprobatório, né? Então, quando o usuário ele ver que lá no portal foi aceito aquele documento, significa que ele não tem mais nenhuma função a desempenhar, né, ao cobrar alguém. Mas é isso mesmo que eu estou propondo. A diferença é só o desacoplamento via API. Isso. Só que a gente não desenvolveu o Veritas em microserviços. Ele não tem APIs, né? A API seria desenvolvido sob demanda. E isso é muito complicado para você, não? Seria porque mexeria na arquitetura, né, do sistema. Fazer uma API que chame as funções internas? Não, seria, por exemplo, teria que colocar, por exemplo, o Swagger, né, aí disponibilizar o Beer, né, são coisas mais técnicas, né? Sim. Isso não está dentro do... Isso não, a arquitetura hoje não tem isso disponível, né? Mas também Josué, desculpa, Fio. Manda ver, Fernando, vai. Josué, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente começou a idealizar a utilização do Veritas no CEAFIC, o Veritas ele serviria como um lugar onde todos os documentos probatórios da prefeitura seriam guardados. Ele serviria como um repositório desses documentos, e uma vez registrados esses documentos no Veritas, esse documento iria servir a qualquer propósito administrativo no município, né? Aí agora a gente está construindo algumas validações para esses documentos, que eu acho correto. Certo. A pergunta é a seguinte: você está registrando os documentos no Veritas e depois validando esses documentos, ou a validação ela faz parte do processo de registro desse documento no Veritas? Que são uma série de validações. Por exemplo, na nossa fiscal de serviço, que tem a seção de mão de obra, INSS, a gente já faz umas validações para o evento que foi enviado lá para o FDRINF não ser barrado, né? Então, é uma validação que está no Veritas, que o CEAFIC não tem informação, por exemplo, o arredondamento do imposto, né? A Receita não aceita um arredondamento que não seja um cálculo que ela especificou. Então, uma validação que está no Veritas somente. Tem validações que a gente coloca também no CEAFIC, que é o Zé Paulo, inclusive, ele pediu para fazer a validação para confrontar com o ISS, né? Deixa eu refazer, então, o meu questionamento, Josué. Digamos que eu esteja inserindo um documento no Veritas. Aí eu inseri o documento lá. Então, o Veritas não se furtou em fazer esse registro na sua base de dados. Ok? Certo. E aí, depois que independente dele estar validado ou não validado, independente dele corresponder às expectativas dos dados necessários para que ele seja, de alguma forma, contabilizado dentro da prefeitura. Bom, o documento está lá. Aí eu vou usar esse documento para alguma finalidade dentro do município. Aí, nesse evento de finalidade do município, seja para contabilizar, seja para auditar, seja o evento que for, esse evento chama esses controles, essas validações, e esse documento já registrado no Veritas, ele recebe um ticket de que ele está válido ou ele está inválido, ou não. Ou se ele já estiver inválido, ele já nem entra no banco de dados do Veritas. Tá, vamos lá. Isso faz parte agora do workflow, né? Você pode colocar um documento, né? Você importou uma planilha, você importou uma nota fiscal que está com retenção errada, por exemplo. Hoje, como a validação, deixa cadastrar, o usuário pode aceitar, né, o documento, e ele passa a ser integrado a outros sistemas.
né? Quando tiver essa validação, né, o usuário só vai, a gente tem que conversar depois com o Robson para saber se vai ser permitido ou não. Se tiver um IR recolhido errado ou um INSS recolhido errado, vai deixar ser aceito o documento, sim ou não? Aí isso aí é parametrizável, né? A gente não chegou nesse requisito ainda. O documento aceito significa que ele está imutável, né? Está atestado, e significa que o recolhimento dos impostos é devido, né, ao município ou à União, que é o INSS, por exemplo. Tá? Então, a validação ficaria no Veritas, quando aceito. Né? Tem uma validação do ISS, né? Que aí é quando exige ou não a retenção do ISS, que foi o que o Zé Paulo pediu nos últimos requisitos, né, da versão beta. Então, um documento aceito significa que, na nova versão, vamos supor, né, é um documento que já está totalmente validado, vamos dizer assim. Ok, nesse cenário, então, você está me dizendo que eu terei no Veritas documentos que podem ter recebido uma invalidação, mas ele está registrado no Veritas. Tá, mas ele não está integrado, né? Ele só está registrado lá. Não, perfeito, perfeito. Então, o Veritas, ele continua cumprindo o papel que a gente projetou na utilização do Veritas no CFIC há 2 anos atrás, como repositório de documentos. Beleza. Isso. Aí, no início da sua fala, você falou assim, estou conversando com a minha equipe, de maneira que nós vamos disponibilizar uma página pública do Veritas, onde essa página pública poderá ser acessada fora dos controles de acessos que o CFIC tem, e aí quem for acessar, vai acessar por token, vai acessar por BR, é uma página pública que ali está, e essa interface da página pública, essa pessoa que conseguir conexão, via token, via login, via o que quer que seja, ele poderá subir nesse ambiente público documentos probatórios. Sim. É isso. Isso. Tá. E aí, nessa interface que é pública, eu estou acreditando que deva ter um agente de serviço, uma API, ou mesmo uma ligação direta com o script, que vá fazer esse registro desse documento no Veritas como repositório, não é isso? Eu pensei de forma diferente. Eu estava pensando ele já cadastrar como documento comprobatório. Tipo, por exemplo, eu tenho um contrato com a prefeitura. Eu entro nesse portal, né? Eu sou um fornecedor reconhecido, né? Por isso tem que ter esse cadastro de fornecedores. Não é qualquer fornecedor. É fornecedores que já estão na base do CIAFIC. A gente pode fazer uma pesquisa no SECOM, por exemplo, né? Para pegar esses fornecedores. E no meu primeiro acesso, eu cadastro lá minhas informações que são obrigatórias, vamos dizer assim, né? Pronto, aí eu estou acessando o Veritas e eu posso imputar informações lá. Isso. Quando eu coloco minha nota fiscal que eu emiti para a prefeitura, ela vai com um documento comprobatório para uma determinada unidade gestora, que eu tenho que selecionar, e o usuário da unidade gestora, ele pode aceitar ou não, entendeu? Quando é aceito, significa que ele está integrado ao CIAFIC e ao SIDEC, um documento aceito. Quando não, volta para o usuário para ele revisar os impostos, ou quando ele não reconheceu, ou o usuário da unidade gestora pode simplesmente excluir também. Então, esse evento de aceite, ele é a posteriori, né? Isso. O aceite só é feito pela pessoa do órgão público, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Então, assim, o fornecedor, ao entrar nesse ambiente e informar o documento, esse documento informado vai estar com status aguardando aprovação, aguardando aceite, até que o servidor daquela unidade entre e valide e aceite aquele documento, não é isso? Isso. Pronto. Então, assim, o que eu estou entendendo, então, dentro dessa arquitetura que a tua equipe está projetando, é que a gente vai conseguir entregar para a CGM e para o CIAFIC o nosso objetivo. Porque esse domínio que é essa página pública, né? Ela vai estar disponibilizada para a web, para fora, só vai ter acesso a esse ambiente os fornecedores, que não necessariamente precisam ser usuários do CIAFIC, eles precisam ser autenticados nesse ambiente, e nesse ambiente ele vai ter um agente ali, um serviço, um script, uma API, que vai
internalizar esse documento no Veritas. Ora, uma vez estando esse documento no Veritas, todos os controles necessários para os eventos planejados e programados dentro da prefeitura vão utilizar esse documento agora registrado no Veritas para as atividades comuns que a CGM precisa, que a OAS precisa e que outros módulos do CIAFIC venham a precisar. Você vê dessa forma também ou eu simplifiquei demais? É isso mesmo, você entendeu, é isso mesmo. Hoje a gente não tem API para cadastrar, igual o colega, o Fernando, né? O Fernando. Ou FIFO. Isso, ele havia sugerido, né, de desacoplar. A gente não tem essa parte, porque a gente tem até o upload também de arquivo XML. Arquivo XML e também outros, por exemplo, a ticket, né? Vamos colocar uma situação aqui que o pessoal também está pedindo. É colocar repetições de intermediação no Veritas, né? Que são, por exemplo, a ticket está intermediando o serviço de posto de gasolina, são esse cenário. Então, ele vai colocar o XML dele e vai colocar outra planilha que vai carregar todos os tributos que foram recolhidos. Certo? Isso aí vira tudo anexo do documento comprobatório, né? Não, perfeito, Josué. Assim, quando o FIFO ele comentou sobre a API, sobre o serviço, né? Ele, na verdade, eu estou falando do FIFO na terceira pessoa, né? Desculpa, FIFO. Mas eu sou a terceira pessoa no caso. É que está presente, né? Ele estava comentando sobre o meio pelo qual esse documento que vai ser informado nesse ambiente, nesse portal, vai chegar ao Veritas. Né, FIFO? Não importa se isso é uma API, se isso é um REST, se isso é um serviço, se é um script, a preocupação, o objetivo é fazer com que esse documento, desse certificado dentro desse ambiente, chegue ao Veritas. Eu estou chamando de API, assim, entendendo qualquer tipo de conexão que ele possa fazer com que os dados cheguem lá para dentro e possam ser processados e sigam um fluxo, porque quando ele fala desse processo como um todo, o que ele faz depois, sobre aceitação, como é que vai ser tratado aquele documento para dentro, não importa, na verdade, né? Porque isso já existe, ou não existe, mas está no issue, e aquilo já vai avançar de uma forma ou de outra lá para dentro, entendeu? A minha preocupação aqui eu estou pensando no serviço para o usuário, estou pensando no serviço para quem vai prestar, para quem vai consumir isso lá do outro lado, que é a minha principal preocupação, inclusive porque na verdade não estou preocupando só com essa, estou preocupado com todos os outros. Essa pessoa que se relaciona com a prefeitura não se relaciona com a prefeitura só para isso, ela se relaciona com a prefeitura para isso e uma série de outros elementos. Então esse é um serviço, a missão que a gente tem justamente é organizar esses serviços digitais, inclusive. Ele tem que ter uma identidade visual acoplada, que, assim, seguindo o que a prefeitura vai ter, que vai propor. A identificação dele é uma só, tem que ser simples, tem que ser fácil. Então, é mais ou menos nessa linha que eu estava seguindo, entendeu? Agora, realmente, se for uma API, se for um hash e tal, é que acho que a API trata melhor isso, porque a API ela vai gerenciar melhor as entradas e as saídas, justamente para poder fazer aquilo que o Zé Paulo falou um pouco mais cedo, sobre, o cara enviou uma nota, essa nota não deveria fazer, mas quem trata isso é o Veritas, né? Então, se ele já trata isso, traz para dentro da API, ou simplesmente que a API consiga falar com essas funções dentro do Veritas para poder devolver a informação. É isso. A Patrícia está com uma levantada, eu estou depois, né? Queria comentar aí. Pode falar, Patrícia. Não, então, só esclarecer uma dúvida com relação. Estão vendo? Eu estou. Com relação aos outros documentos, né, no caso que não são arquivos XML, fatura de locação, tem algum tratamento para esse tipo de documento? Como seja, por exemplo, locação de obra, locação de veículos, que não emitem nota carioca, no caso, né? Tem são modelo Abras e arquivo XML, por exemplo. Você está perguntando para quem exatamente, Patrícia?
Acho que seria pro Josué, né? Mas acho que acho que entraria no processo de digitação manual, assim como é o aluguel. A gente tem uma issue aberta exatamente para verificar esses outros modelos de documentos que vão ter que ser abarcados pelo Veritas, né? E aí, esses outros documentos que não têm o XML, né, que não permite importação, o fornecedor vai entrar e vai digitar as informações. Ah, entendi. Tá? Isso. Tá, obrigada. Só adiantando, Robson, a gente tirou o recibo de aluguel e colocou só recibo, tá? Para ficar de forma mais abrangente. Pode ter recibo de qualquer. Por isso a gente travou no requisito aí de autenticação justamente no certificado digital, né? Sim. A gente falou, uma das formas mais seguras é você colocar o certificado digital e autenticar. A maioria das empresas tem certificado digital, né? Mas o recibo de aluguel, por exemplo, a pessoa física geralmente não tem, mas a maioria das pessoas hoje tem autenticação com GovBR, né? Então a autenticação seria por aí. Tá bom. Bom, o que eu ia... Não, eu queria comentar o seguinte, pelo que eu estou entendendo da discussão aqui, a gente tem duas tarefas aí, né? Uma o Veritas oferecer o serviço, seja API, seja qualquer outra coisa, que eu acho que é uma tarefa da Logos. Eu não entendi bem, José, quando você disse que não era possível, enfim. Essa é já uma questão arquitetural. A gente não disponibilizou endpoints para importar, para você imputar a informação, só para exportar. Por exemplo, a gente já disponibilizou endpoints para você pegar as notas fiscais via CIDEC, né? Você pode pegar as notas fiscais de lá. No CIAFIC também, você pode pegar as notas fiscais de lá. Então, a gente exportou a informação, a gente não tem endpoint para importar a informação. Mas quando você fala não tem ainda, né? Teria que desenvolver, teria que mexer um pouco na arquitetura, né? Também, por isso que eu acho que essa é uma das tarefas. E aí, ficaria isso dentro do escopo da Logos, ter que desenvolver isso, para poder oferecer esse serviço. E a outra tarefa é a casca, né? Aí a casca, que é o que o fornecedor vai acessar, já me parece que é uma tarefa mais prefeitura, até porque esse vai ser o embrião, né? Vai ser o primeiro, que aí o próprio falou, que a ideia é ter alguma coisa para os fornecedores poder ir acoplando nessa casca todas as outras necessidades dos fornecedores. A não ser qual o entendimento aí, mas me parece que aí seria uma coisa mais nossa de prefeitura. Ou seja, logo tem que desenvolver a parte de oferecer os serviços para essa questão de notas fiscais, que é o objetivo desse serviço específico, e a casca, até porque vai ter que usar talvez um padrão, uma coisa mais dentro da cara de o que vai ser esse grande portal de serviço da prefeitura, para poder ir aos poucos ampliando para outras necessidades. É esse o entendimento ou não? Eu acho que é isso mesmo, cara. Assim, porque, por exemplo, quem é que tem um convênio com a Receita, por exemplo, para poder ter... Receita não, desculpa, o governo federal com o GovBR? Somos nós, já está meio que no sangue isso, entendeu? A gente já tem, por exemplo, a questão do certificado digital no Caraca Digital, então, reproduzir isso. Acho que é isso, aí a gente agora tem que só botar isso aí. É que a gente às vezes fica falando sobre ideias, né? E aí fica tudo no campo muito abstrato. Quando a gente falava aqui, só para... Me perdoe se eu estiver assim, pecando pelo excesso e não pela falta. Mas só para ilustrar, vocês estão vendo aqui, não? Estão vendo? Sim. Estão vendo, ótimo, beleza. Então, assim, não se pegue no design, tá, gente? Beleza, mas como se fosse uma tela do portal do fornecedor, o cara entra ali, sabe que tem que submeter a nota fiscal do recibo do aluguel. Eu não fiz isso ontem, fiz isso agora exatamente quando a gente estava falando, então tá feio desse jeito por causa disso. Então, para a pessoa jurídica, o certificado digital, a pessoa física clica aqui, ele vai cair aqui no GovBR, tenta ir no GovBR lá, passa para a próxima tela aqui. Se ele não tiver no cadastro, no pré-cadastro de fornecedores, ele volta lá, tem uma informação qualquer, um retorno dizendo que ele não pode entrar. Ele cai aqui, ele pode ou enviar a nota recibo, ou então acompanhar as notas que ele enviou. Digamos que ele envia a nota recibo, ele vai cair aqui dentro, numa outra tela dentro do próprio portal, onde ele vai enviar o XML da nota num campo file qualquer. Vai pegar esse negócio, vai entrar nessa API do Veritas aqui, vai fazer o processamento dentro das regras de negócio que o Robson apontou, e aí a vida que segue dentro do Veritas, aí ter outra setinha aqui para dentro do CIAFIC, seja lá mais o que fosse. Não sendo envio de uma nota, que seria o segundo caso aqui, ele vai ter a possibilidade de listar as notas, o status dessas notas, se foi aprovada ou não foi aprovada, e a data prevista de pagamento, mas bem simplificadamente falando, e na verdade nesse caso o caminho é o inverso, que ele vai buscar esses dados dentro lá do Veritas, então essa API também trabalharia nisso aqui. Estou falando de 2 métodos, talvez 3 métodos de controle. Tem a questão também de fazer da API aqui para poder validar a existência do fornecedor ou não, mas eu estou falando de alguma coisa simples. Simples
nesse domínio, né? Eu não sei qual é a regra de negócio que tem aqui dentro para poder fazer o processamento dessas notas. Então, essa API aqui ela pode ser tão mais complexa quanto essas regras forem definidas. Ficou claro para todo mundo? Já era claro antes? Ajudou? Não, nada? Como é que tá tudo? Eu entendi, assim, você colocou um fluxo bem simples, né? Que é via XML. Quando não é via XML, o usuário tem que imputar as informações, né? Sim. Então, o campo que teria que ter no Vertex, você teria que ter seu sistema para ele imputar a informação, para você conseguir popular a API, né? Então, você teria que ter uma cópia do documento comprobatório do Veritas, né? Então, a gente está cadastrando vários documentos, tem nota fiscal de serviço. A gente fez uma abstração, tá? Por exemplo, nem toda a prefeitura segue a mesma nota fiscal de serviço do modelo Abraço. Então, o que a gente fez? Colocou campos que são comuns, né? Fizemos uma abstração do produto também, porque nota fiscal de telefone também tem recolhimento de ISS, né? Então, ela pode ser utilizada como nota fiscal de produto. Então, a gente fez uma abstração do que é fiscal, do que é produto, tem alguns campos obrigatórios para o usuário informar, né? E essa informação, a gente persiste ela no banco de dados, e o arquivo XML, a gente extrai informação só para subsidiar esses dados comuns, né? Se for para fazer esse portal, aí tudo que for modificado no Vertex teria que ser modificado no portal. Por exemplo, eu quero um campo novo, ou então mudou uma regra lá no FDRINF que precisa de um campo novo. Aí, que é obrigatório no momento da inserção do XML, né? Ou de forma manual, né? Mudou uma regra... Se você me entregar isso no XML, eu consigo renderizar do lado de cá. Se me fala quais são os campos que você precisa, e ao lado de cá ele é responsivo. Isso, o que eu estou falando é que vai ter que ter um espelho do formulário do Veritas no portal, entendeu? Sim, mas para a gente é transparente. Porque você faz isso do teu lado da API, quando você entrega para mim, por exemplo, quais são os campos. Um exemplo disso, por exemplo, é a parte de alvará hoje no Caraca Digital. Cada vez que o pessoal da CLF muda a regra, cria campo, tira campo, o sistema finalista, lá, o Veritas dele, lá, quando ele cria campo ou tira campo, o Caraca Digital ele não está nem aí para isso, porque na verdade essa informação vem na API e o Carioca ele simplesmente renderiza o que vier pela API. Certo. Entendi. Então, assim, mas só para efeito disso, dos casos não Abrasf, vou chamar assim, ou sem XML, tem mais um botão. Eu quero subir o arquivo e digitar os dados no Abrasf, digamos assim. E aí vai ter que trazer esses dados ali dentro. Faz sentido, não? Acho que, assim, faz sentido logicamente falando, o que eu estou dizendo, né? Conceitualmente falando. No ponto de vista técnico, claro, vai ter depois ter uma discussão mais densa, eu diria. Não, faz sentido, só que, eu estou falando, vai ter o espelhamento dos campos, né? Sim. Aí, por exemplo, seria preencher as informações manual. Certo. E mesmo informando no arquivo XML, tem campos que precisam ser preenchidos, né? Por isso que o formulário não é simples, né? Por exemplo, o arquivo XML não tem campos que exigem no FDRINF. Por exemplo, a natureza do serviço lá, do tipo de serviço de inserção de mão de obra. Se foi limpeza, se foi construção civil. Esses campos não tem no XML. Então, a gente exige que o usuário preencha essa informação também. Tudo bem. Então, não é um formulário simples, tá? Não é um formulário grande que você está falando? Ele é um formulário grande. Aí tem campos, por exemplo, quando o arquivo XML tem um fornecedor que não está cadastrado na base, a gente pega essas informações e já cadastra na base também. Nesse caso, a gente pode fazer algum tipo de confiabilidade de domínio, de chamar uma URL interna tua, criptografada, mas vinculada, e aí eu consigo chamar uma tela tua, ou seja, você consegue manter e ter total desacoplamento também, inclusive dessa interface lá de cá, para as informações que forem complementares. Você fala do frame? Não. Então nem falando, pode ser um frame, pode ser uma nova tela de pop-up, qualquer coisa do tipo. A navegação, a forma, é porque assim, tem 1 milhão de pessoas aqui na sala, né, que nem todo mundo aqui é técnico e tal. A parte de navegação e usabilidade, acho que fica para essa parte posterior da discussão, de como a gente consegue fazer isso viabilizar. Mas aqui, eu acho que o propósito, coisa se estiver errado, Gustavo, era mais alinhar o que se quer fazer, né, qual é a estratégia que a gente vai seguir. Uma vez definido isso, depois a gente faz uma discussão técnica mais profunda. Eu entendi do seu lado também que, assim, vocês estão montando um portal onde os fornecedores irão acessar e vai ser centralizado. Similar ao ECAC, certo? É mais ou menos isso, assim. Mas imagina o ECAC tem vários serviços lá que são frames também.
né? Por exemplo, quando você vai acessar a DCTF, é o frame que tem da DCTF Web, do FDRIF também, né? Sim, exato. Então, a gente poderia, talvez, utilizar essa abordagem, né? Ficaria centralizado lá, a autenticação é lá, e a gente disponibilizaria um frame, né? Talvez a gente teria que ver como resolveria essa questão aí. Acho que talvez ficaria até mais fácil, né? Dado ao tempo, né? Sim. Porque A gente te manda a identidade visual e segue. Eu acho que caminho técnico tem. Zé, direito. Uma dúvida. Na verdade, vocês estão começando a construir esse portal agora, Fio? Ou já tem alguma coisa já caminhada? Já tem um cronograma, algum prazo? Você está falando de portal como se fosse quando a gente traz o nome portal, a gente pesa a discussão, fica parecendo uma coisa muito grande. Aqui eu estou falando do primeiro serviço. É um serviço credenciado, que teria que ser feito de qualquer forma, certo? Então, basicamente, no tempo que tiver que fazer as APIs dele, aí eu vou ter que fazer esse portal do lado de cá. Isso... E aí tem essas conversas aqui sobre como é que a gente vai construir. Fazer por dentro do Veritas significa que a gente vai ter que ter 2 trabalhos, porque quando tiver realmente um portal com todos os outros serviços que vão ser necessários, vai ter que fazer também esse. Certo. Não, mas eu digo assim, você já tem algum tipo de prazo para isso? Não. Não, a gente está começando essa conversa agora. A partir dessa conversa que a gente vai saber quais são os prazos, tanto do lado do Logos quanto do nosso. Entendi. Perfeito. O que a gente tem só deadline, né? Quer dizer, deadline, né? Assim, a premissa de que isso tem que estar, pelo que vocês passaram, início de setembro, né? Está tudo funcionando. É isso? Tem esse deadline de setembro? Isso é a nossa expectativa inicial de implementar a assistência social no nosso módulo, né? Eu não sei quais são os prazos que o Robson está trabalhando e com que finalidade, com que impacto. Entendi. Setembro, 1º de setembro, é isso? É isso. O meu prazo é esse também, assim, com o objetivo de sanar os problemas que hoje a gente tem no FDRINF, né? E conseguir entregar um arquivo sem incorreções, que é o que está acontecendo hoje. O impacto do Robson é infinitamente maior do que o meu. O meu dos mares é o menor. José, tem que colocar essa construção das APIs aí no escopo também, tá? E aí começa a ver em termos de tempo, como é que isso... Isso, aí tá. Eu acho, a minha visão, né? Porque a gente vai ter que disponibilizar as APIs, não é um formulário simples, tá, Gustavo? A gente está com outras demandas para desenvolver, tá? Sugeridas pelo Robson, são complicadas também. Vai desenvolver vários cadastros, né? Porque a gente vai montar um motor inteligente para poder apurar esses impostos, né? Esses recolhimentos. Talvez não tenha tempo, tá, Gustavo? Não, mas aí é uma questão, assim, de priorização, né? Aí eu não sei, mas é contigo, Robson. Esse motor aí de todas as... né? Vocês querem verificar se todas as regras, né, de tributação estão sendo cumpridas, é isso? Isso. Assim, a nossa prioridade é que isso esteja disponível para os fornecedores da entrada nas notas. As validações internas, o Josué, Gustavo, a gente acho que vai construindo ao longo do tempo. Se ultrapassar o prazo de setembro, não vejo tanto problema assim. Vai ser uma melhoria, né, que a gente vai fazer na ferramenta. Mas eu acho que o foco inicial é ter a ferramenta disponível para que os fornecedores comecem a dar entrada nas notas. Essa é a prioridade. Então, José, é isso que eu estava falando. Então, na hora de fazer essa priorização, essa construção aqui dessas interfaces aí vão ser mais prioritárias do que essas regras, né, de verificação. Gustavo, aí o Robson pode definir melhor do que eu, entendeu? Mas, Gustavo, se ele entende que é um risco para ele construir essas coisas todas da forma como está sendo proposto aqui, e ele acha que pode fazer isso via acesso direto ao Veritas, eu entrego para ele qual é o Design System, ele segue a identidade visual, a gente faz as conversas técnicas no sentido de GovPR, coisas do tipo, porque ele vai precisar disso, ele vai precisar desse tipo de acesso. Só que vai ter um retrabalho lá no futuro quando tiver uma coisa maior em relação ao portal de serviço. Não, eu não sei responder, filho. Vou deixar o Josué respondendo. Também se o Josué, não sei, porque a equipe de desenvolvimento está aqui, ô Josué, na reunião? Sim. Tá eu e o Israel aqui, né? Israel, né? Então, aí eu não sei responder se essa meta de setembro põe em risco esse desenvolvimento aí. Mas entendi, assim, alternativa, né? Contingência. Eu estou entendendo o Ivo, que é assim, vai ter um portal central, estou colocando igual o ECAC, tá? Porque é uma solução que já tem hoje, certo? E, assim,
lá, por exemplo, um fornecedor quer ver se a ordem cronológica, qual está na fila dele a ordem cronológica do pagamento, por exemplo, né? É um exemplo, tá? Então, onde ele iria acessar? Ele ia acessar esse portal e lá ele ia ver qual era a ordem do pagamento dele. Eu quero saber quais são as notas fiscais que eu tenho. Também acessaria por lá, né? Por esse portal. Então, é um ponto de partida para acessar várias coisas do fornecedor. Não ficaria acoplado dentro do Veritas, né? Mas a solução que o ECAC tem hoje é você disponibilizar frames que seja acessado pelo ECAC, né? Se você olhar o ECAC lá internamente, você vai ver que os sistemas que você acessa lá são outros endpoints, vamos dizer assim, né? Então, dependendo que a sugestão do Ivo é mudar de identidade visual, né? Claro que vai ser uma página externa, né? Então, daria para fazer essa identidade visual. A questão vai ser só a questão técnica, né? Porque o formulário ficaria dentro do Veritas ainda. A gente não desenvolveria essa parte de API. Foi isso que eu falei como alternativa. Significa que no futuro vai ter esse retrabalho, só isso. Isso. Aí eu acho que é mais uma decisão de vocês. Eu acho que, enfim, não sei dimensionar esse esforço com esse tempo que tem. Seria desejável que já fizesse a solução final. Mas se realmente, por conta do prazo, por mais viável fazer dessa forma, como o Phil falou, depois fazer a solução final do trabalho, acho que vai funcionar do mesmo jeito. Eu estou entendendo que essas regras todas aí que são colocadas aí são regras complexas e que isso está consumindo o recurso dele lá. Eu não conheço, não sei como é que está a fila de desenvolvimento dele, não tem como dizer quanto que se impacta para ele. Eu estou dando aqui, como sempre, uma alternativa para tentar dar uma solução para o que se quer no prazo que tem. É isso. Eu acho que aí cabe a vocês avaliarem, entendeu? Porque o objetivo vai ser atendido de uma forma ou de outra. É isso. Óbvio que o desejável é a solução definitiva, mas se o prazo não for possível, vai para essa solução intermediária e temporária que o Filipe está sugerindo. Acho que é um caminho também. Dentro das outras prioridades, eventualmente, como o Robson falou, considera essa questão mais prioritária do que as outras verificações, aí vocês têm que avaliar no tempo o que é possível fazer, né? O que dá para puxar, incluir essa demanda e se dá para incluir mais alguma daquelas que ele está solicitando. Vocês vão conseguir responder isso agora, provavelmente, mas acho que essa vai ser a primeira tarefa, até para poder decidir que solução vocês vão dar para isso, considerando que essa é prioritária que tem que estar em setembro. As outras demais, eu não sei quais que precisariam também estar em setembro, mas essas são as variáveis que vocês vão ter que usar para poder tomar essa decisão. E tem que ver do ponto também de vista de arquitetura, Josué. Se essa brincadeira vai estar preparada para receber essa quantidade de gente. Né? Sim, sim. Sendo monolítico, como você está dizendo. Sim. Bom, próximos passos, então, gente. O que a gente vai... Eu gosto do feedback deles ali. Tá. Sobre do teu lado está sob controle, né, Fibra, esse prazo? Tá. Tá. Então, nesse momento, assim, eu estou entendendo que o risco é alto, então a alternativa está sendo considerada como o primeiro caminho. Fico à disposição do nosso time para a questão do GovBR, para que ele, em dado momento, ele vai precisar disso. Em relação à identidade visual dessas coisas todas, eu vou pegar com o pessoal aqui e vou passar para eles aí. Tá. E aqui do nosso lado, Fernando, você fica à frente, tá? Por favor. Tá aí, Fernando? Cadê? Tá aí. Já tinha conversado com ele sobre isso. Só para reforçar aqui. Tranquilo. Acompanhar isso aí junto com o Josué, enfim, como é que vai, junto com o Robson também, questão de definição de prioridades e tudo mais, que é prazos, o que dá para encaixar nesse tempo aí. Ok. Tá bom? Então fechamos, né? Como sempre, muito objetivamente. Beleza. Obrigado, Fio. Obrigado, pessoal. Obrigado, galera. pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Tchau, bom dia para todos.